dando uma boa tarde a todos e todas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Scudelarchi, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 89ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 26 de setembro de 2023. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Maurício Scudelarchi e Padre Pedro Baldiceira. Secretarias, deputados Padre Pedro Baldiceira e Marcos da Rosa. Às 14 horas do dia 26 do mês de setembro, ano 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo secretário, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Na sequência, o senhor presidente comunicou ao plenário o número de vagas que cabe a cada bancada ou bloco parlamentar para constituição das comissões de esporte e lazer e proteção, defesa e bem-estar animal, e solicitou que cada líder procedesse à indicação dos nomes. De acordo com o inciso 4º do artigo 24, combinado com o artigo 29 e 30 do Regimento Interno da ALESC, as vagas estão distribuídas da seguinte maneira: PL, com 11 membros, tem direito a 2 vagas. Bloco Parlamentar Social Democrático, MDB e PSDB, com 8 membros, tem direito a 1 vaga. Bloco Parlamentar União por Santa Catarina, União, PSD e PTB, com 7 membros, tem direito a 1 vaga. Bloco Parlamentar Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, com 5 membros, tem direito a 1 vaga. Bloco Parlamentar Podemos, Novo e Republicanos, com 5 membros, tem direito a 1 vaga. E PP e PSOL, com 4 membros, tem direito a indicar 1 vaga em conjunto. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Carlos Humberto e Maurício Scudelarchi. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Carlos Humberto e Ivan Nates, PL. Volney Weber, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Zé Caramori e Jair Mioto, Bloco União, PSD e PTB. E Matheus Cadurim, Bloco Podemos Republicano Novo. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário, ordem do dia. Após ser discutido pelo senhor deputado Volney Weber, foi aprovado em turno único o projeto de lei 428/2019 e, na sequência, foram aprovados em turno único projetos de lei números 91/2022, 264/2022, 42/2023, 324/2023. Foram aprovados os pedidos de informação números 398 a 402/2023,
bem como as moções números 1405 e 1406, 2023. O senhor presidente ainda comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 990 a 997, 2023. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, senhores deputados Marquito e Lunelli. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelarchi, a ata de hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Escrito para falar em primeiro lugar, deputado Lucas Neves. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 10 minutos. Passo a presidência ao deputado Padre Pedro Baldiceira. Com a palavra, deputado. Obrigado, deputado, nosso vice-presidente da Assembleia, deputado Maurício. Cumprimentar a todos e dizer que existem alguns assuntos que fogem da nossa alçada aqui como deputado estadual, que são assuntos debatidos lá em Brasília, mas que a gente não pode ficar inerte diante deles. A gente não pode deixar de se posicionar, deixar de manifestar a opinião da gente a respeito de alguns assuntos que são tão insensíveis e assuntos que são tão caros para a população. E hoje eu venho aqui para falar a respeito da ADPF 442, que é uma pauta que está em discussão no Supremo Tribunal Federal e que trata a respeito do aborto. Nós temos uma estimativa de que mais de 70% da população brasileira é contrária ao aborto. Por isso a gente custa aceitar que algumas poucas cabeças, deputado, possam decidir a respeito desse assunto. Especialmente porque não são pessoas que foram eleitas para isso. E, deste modo, deixam de lado aqueles que foram eleitos para decidir a respeito de assuntos tão importantes do nosso país, como a questão do aborto. O Congresso deixado de lado e o STF assume uma pauta que deveria ser discutida por aqueles que foram eleitos pela população. Apoiar o aborto é uma afronta à própria vida. Apoiar o aborto é algo que não nos cabe. Eu não consigo pessoalmente aceitar que a gente possa caminhar em direção a isso. Assim como também o próprio STF julga a questão da descriminalização das drogas, especialmente falando da maconha. Aqueles que defendem a prevenção, defendem em relação às drogas. Aqueles que defendem a prevenção, defendem também em relação ao aborto. Que a gente trabalhe a prevenção, que a gente trabalhe a educação, para evitar que a gente chegue ao problema, para evitar que nós tenhamos que fazer o tratamento de um dependente químico, para evitar que nós tenhamos um problema que possa possibilitar a realização de um aborto. Precisamos focar na questão de prevenção. Precisamos sim trabalhar na educação, precisamos sim melhorar o acesso aos contraceptivos e não promover a liberalidade, o acesso para que qualquer pessoa possa estar fazendo um aborto. Quem defende a vida não consegue defender o aborto. Quem é a favor da vida não consegue ser a favor do aborto. Fico feliz quando vejo um movimento no Congresso que pode nos levar a um plebiscito, deputado Lunelli, a respeito desse assunto. Um assunto tão polêmico, um assunto tão complexo, que gera tantos debates, precisa
ser aprovado ou rejeitado pela própria população. E se isso não acontece por meio daqueles que foram eleitos para isso, o Congresso Nacional, que isso então aconteça por meio da própria população, que através de um plebiscito pode decidir a respeito de um assunto tão sensível quanto o aborto. Portanto, reafirmo aqui, a minha posição contrária à legalização do aborto. O verdadeiro progresso está na defesa incansável dos mais vulneráveis. Dizer não ao aborto é afirmar o valor sagrado da vida. E a vida é um direito inviolável. É nossa obrigação demonstrar nosso compromisso com a proteção da vida, um princípio que transcende qualquer divergência política ou ideológica. Portanto, eu queria hoje deixar aqui registrada a minha posição a respeito dessa ADPF 442, que está em pauta no STF e que eu espero que não seja aprovada e que, em tempo, o Congresso Nacional possa reagir frente a essa verdadeira aberração. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Lucas Neves. Na sequência, ainda em breves comunicações, inscrito para falar, deputado Antídio Lunelli. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, cumprimento a todos os nobres colegas deputados e deputadas, em especial a todos os catarinenses que nos acompanham através da TV Alesc. Eu venho a esta tribuna hoje demonstrar solidariedade aos advogados e aos empresários deste país, chamados de criminosos pelo ministro da Fazenda, o petista Fernando Haddad. Haddad comparou os conselheiros que representam as empresas no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de detentos. Agora, claro, vai dizer que não quis dizer o que disse, bem como tantas vezes fez o seu chefe, o presidente Lula. Lula diz verdadeiras barbaridades e depois acaba voltando atrás. Na verdade, a fala de Haddad é uma clara demonstração do que o governo federal pensa sobre quem trabalha e quem produz, quem gera riqueza e mantém a economia deste país. Para o PT, empresário, agricultor e todos que pensam diferente deles são criminosos. Eu, quando comecei a minha empresa há 42 anos, eu fui vítima deste pensamento atrasado da esquerda e dos sindicalistas. Sei bem como é ser alvo deste pensamento atrasado e equivocado. Sempre digo que continuei porque Deus me deu teimosia e disposição para trabalhar. Além disso, sempre me cercou de pessoas sérias e comprometidas. Eu vou ler uma nota divulgada pelo Instituto dos Advogados de Santa Catarina, que demonstra mais uma arbitrariedade deste governo. O Instituto dos Advogados de Santa Catarina, a mais antiga associação de advogados do Estado, com quase 92 anos de sua criação, expressa repulsa às declarações proferidas pelo ministro da Fazenda, as quais desrespeitam a integridade, a imparcialidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Desqualificar o processo de julgamento paritário, no qual representantes da sociedade participam ativamente dos limites legais, sob a alegação de que atuariam em favor de interesses próprios. É uma grave afronta à credibilidade e ao compromisso ético dos profissionais
que integram o órgão. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais constitui-se em instância fundamental para a justiça fiscal no país, na busca do equilíbrio entre os interesses da sociedade e a arrecadação tributária necessária ao desenvolvimento social. O CARF não tem por escopo ser um órgão arrecadador a serviço do Estado, mas sim instituição indispensável à segurança jurídica e à validação dos atos administrativos tributários. Legalmente, a sua função é a de garantir a correta aplicação da legislação, proporcionando, assim, um ambiente jurídico estável e previsível para empresas e para os cidadãos. Assim, repudiamos vigorosamente qualquer tentativa de deslegitimar o trabalho sério e comprometido dos membros do CARF, que dedicam seus esforços à construção de decisões justas e imparciais em prol da sociedade brasileira e aos quais declaramos apoio irrestrito. Ressaltamos a importância da manutenção da independência e integridade dos órgãos julgadores para o fortalecimento do Estado de Direito e da confiança da população no sistema tributário, reafirmando nosso compromisso em defesa da justiça e da transparência em todos os âmbitos da nossa sociedade. Essa é a nota que retrata a situação, o desrespeito. E digo mais, o PT, que tanto fala em democracia, quer, na verdade, aparelhar todas as instituições. Assim, o PT tem feito com o sistema, com o Supremo Tribunal Federal, tem feito com as estatais, com os conselhos e agora quer fazer com o CARF, um órgão arrecadador. O governo quer punir ainda mais as empresas para aumentar a arrecadação e continuar desperdiçando o dinheiro público. O Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisa olhar para o próprio umbigo e o desgoverno em que se transformou o Brasil nos últimos 9 meses. Crime é termos um presidente que gasta R$709 mil em aluguel de carros para passeios na África. Crime é termos um presidente que gasta R$7.300.000 com hospedagem em Nova York, onde sequer foi convidado para um jantar com o anfitrião. Crime é permitir a farra dos ministros com os jatos da FAB, até para assistir final de campeonato de futebol, o que virou um escárnio com o povo brasileiro. Crime é cortar 12 bilhões e 500 milhões de reais do INSS, que somente hoje está com uma fila de 1.690.000 pessoas à espera do seu benefício, depois de contribuir uma vida inteira com a Previdência. Crime é financiar 600 milhões de dólares para a Argentina em detrimento dos produtores brasileiros. Crime é o estado de falência de alguns municípios brasileiros com a folha de pagamento atrasada, porque o governo federal reduziu e está atrasando o repasse do FPM. O povo brasileiro merece mais respeito. O dinheiro público precisa ser mais valorizado. Chega de tantos absurdos. Fica aqui também, neste momento, o meu repúdio. E também quero, para concluir, dizer de que, em 3 dias, a Shein trouxe 200 toneladas de importados de até $50 com imposto zero no nosso Brasil. Prezados senhores, prezadas senhoras, nobres deputados, do jeito como estamos caminhando, nós vamos acabar com a nossa pequena empresa, com a nossa microempresa,
com os nossos pequenos comércios. É isso que está se passando hoje, desse desgoverno, dessa péssima administração e gestão que nós estamos passando hoje. Fica aqui o meu repúdio a todos e contem sempre conosco para que pudéssemos construir um Brasil melhor e um Estado muito melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, inscrito para falar, deputado delegado Egídio. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, todos que nos acompanham nesta casa e também quem acompanha os nossos trabalhos através das redes de comunicação da nossa Assembleia Legislativa. Gostaria de pedir à assessoria para que passasse um vídeo, para eu começar a minha fala, por favor. Bom, caros colegas, normalmente eu subo nesta tribuna para falar sobre a importância de destinar recursos e investimentos em nossa sociedade, seja na segurança pública, na construção de escolas, nos hospitais. Porém, hoje eu venho tratar de um tema muito importante, que é o combate à corrupção realizado pela Polícia Civil de Santa Catarina. Através de investigações coordenadas pela DEIC, a nossa Diretoria de Investigações Criminais, e suas delegacias de combate à corrupção, a polícia conseguiu identificar que somente em 2023, essas delegacias, as DECOR, deflagraram pelo menos 14 operações policiais em todo o Estado. Foram mais de 15 prisões, 117 mandados de busca e apreensão cumpridos, além de diversas outras medidas cautelares, patrimoniais e pessoais. Somados, todos esses casos representam, pelo menos, deputado Antídio, cerca de 5 milhões de reais que deixaram de ser investidos na saúde, na educação, na segurança pública, em projetos sociais, em desenvolvimento econômico e na infraestrutura, e foram parar nas mãos de criminosos. Porque é assim que devemos chamá-los. Empresas, pessoas que destinam seu tempo para lucrar indevidamente em cima de um dinheiro que não é seu, são, sim, bandidos. A corrupção é uma praga que assola o nosso país, prejudicando cidadãos e acabando com a confiança nas instituições democráticas. Deixam de oferecer serviços essenciais ao povo com qualidade para que terceiros superfaturem e desviem recursos públicos. As ramificações da corrupção, seja através de suborno, nepotismo, superfaturamento, prejudicam diretamente a vida da população. Quando falamos de corrupção, não estamos apenas tratando de números ou estatísticas, mas de vidas humanas, senhor presidente, de sonhos interrompidos e de oportunidades negadas. Isso porque, enquanto milhões de reais faltam nos cofres públicos, hospitais, delegacias, escolas ficam sem investimentos suficientes para promover o básico que os catarinenses precisam. Meu colega deputado Caramori. Segundo apontam as investigações, somente neste ano, pelo menos 5 milhões de reais foram desviados dos cofres públicos. E o resultado disso em todo o Brasil são hospitais sucateados, falta de medicamentos e longas filas de espera. A segurança pública também é afetada.
uma vez que a falta de recursos compromete o combate à criminalidade e a capacidade dessas forças de segurança proteger nossos cidadãos. Mas, ainda assim, os profissionais da polícia continuam trabalhando arduamente para resolver todos esses casos, instituindo leis mais rígidas, fortalecendo as instituições de controle e promovendo uma cultura de transparência e integridade em nossa sociedade. Precisamos garantir que aqueles que se envolvem em crimes de corrupção sejam responsabilizados, independente de sua posição ou influência na sociedade, e de fato paguem por isso. Por isso, hoje, meus colegas, o meu reconhecimento vai para todos os policiais civis do estado de Santa Catarina que trabalham especificamente nas delegacias de combate à corrupção. E também ao governador do estado e à Delegacia Geral da Polícia Civil, que não tem medido esforços para dar melhores condições de trabalho a esses profissionais. Somente neste ano, o governo Jorginho Mello investiu 40 milhões de reais na Polícia Civil. Não é exagero afirmar. A corrupção mata, e cada centavo investido no combate a esse crime é um grande investimento em toda a sociedade catarinense. E nós aqui nessa casa, os colegas deputados e deputadas, temos feito sempre o nosso dever. Eu mesmo agora tive a oportunidade e a grata satisfação de indicar algumas emendas para a Polícia Civil investigar, atuar no combate a diversos crimes, mas notadamente no combate à corrupção. E ontem, também gostaria de destacar nessa casa, uma iniciativa minha e também do deputado delegado Maurício Skudlark, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Nós trouxemos aqui diversos policiais civis que foram por nós homenageados, receberam uma moção de aplauso pela atuação firme no caso do sequestro de uma menina de apenas 9 anos lá no município de Criciúma, no sul do estado, agora no final de agosto. São profissionais dedicados, dessa competência, que fazem a diferença na vida dos catarinenses. Mas eu sei que eles não estão trabalhando para receber homenagens ou placas bonitas para colocar nas suas estantes. Não é para isso que eles fazem porque realmente querem, gostam de fazer a diferença na vida das pessoas de Santa Catarina. Mas o reconhecimento é importante. Então fica aqui também o meu agradecimento a todos os deputados e deputadas estaduais que votaram e aprovaram por unanimidade essas moções de aplauso que foram entregues ontem a todos esses policiais civis da DRAS, da Divisão de Repressão a Roubos e Antissequestro da Polícia Civil e também da DIC de Criciúma. E é dessa forma a gente vai buscar, e tem aqui o meu compromisso em buscar resgatar a dignidade desses policiais civis que no ano de 2021 perderam a sua integralidade, sua paridade numa reforma da Previdência, que diferente de pelo menos outros 23 estados da Federação, em que reconhecem a dignidade dos policiais civis, Santa Catarina assim não o fez. Mas tenho certeza, e peço o apoio de todos os colegas, para que a gente consiga construir, junto ao governo do Estado. O governador Jorginho já é sensível ao tema, já se manifestou nesse sentido. O delegado-geral Ulisses Gabriel tem feito um trabalho excepcional e também construindo isso junto com os policiais civis através da Delegacia Geral, e nós aqui o nosso apoio político para que a gente consiga restabelecer a dignidade dos profissionais da Polícia Civil. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado delegado Gídio. Questão de ordem, Padre Pedro. Deputado Fabiano, pela ordem. Deputado Padre Pedro, eu quero aqui apenas trazer um sentimento, uma angústia que a população da região de Matos Costa está tendo com a demora na autorização do início da obra da rodovia da Paca, que liga Matos Costa à BR-153. É um trecho pequeno, são apenas 16,7 quilômetros, o governo do estado já licitou e agora está na fase final da licença ambiental para autorizar o início desta tão esperada obra que vai ser importante para esta região. É o que a população de Matos Costa e região mais estão clamando,
pelo início das obras da rodovia da Paca, por ser estratégica pelo desenvolvimento da região para ligar Matos Costa com a BR-153. Feita a manifestação, ainda em breves comunicações, inscrito para falar, deputado Jair Mioto, Vossa Excelência que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, na tarde dessa quarta-feira, quero trazer a essa casa um breve relatório das visitas que pude fazer no Vale do Silício, na Califórnia, em Cupertino e Palo Alto, também na Universidade de Stanford. E, aliás, a Universidade de Stanford tem entre seus professores e alunos 36 prêmios Nobel. Então, é considerado ali o berço da internet também, e foi um tempo de muito aprendizado. Estive também na sede da Apple, em Cupertino, e passo a relatar, então, senhores deputados, repito, estive sem verba pública, inclusive com licença não remunerada, e respeito todos os deputados que usam, desde que dentro da legalidade. Nos últimos dias 14 e 15 de setembro, quinta e sexta-feira, durante curta licença não remunerada, tive a oportunidade de estar na Califórnia, em locais históricos e inspiradores na área de tecnologia e inovação. O Vale do Silício, a garagem, inclusive, onde foi concebida a gigante HP, quem não lembra da impressora HP, na Universidade de Stanford, na sede da Apple. É localizado na Baía de São Francisco, na Califórnia. A região do Vale do Silício é internacionalmente reconhecido por abrigar sede das maiores companhias de inovação e alta tecnologia do planeta, como o Google, Apple, WhatsApp, Uber, YouTube, etc. É composta por várias cidades, e uma delas, em especial, carrega o título de berço oficial do polo tecnológico, que é Palo Alto. O reconhecimento foi dado pelo órgão de patrimônio histórico americano, National Register of Historical Places. Foi em Palo Alto que, em 1938, os estudantes da Universidade de Stanford, William Hewlett e David Packard, deram início em uma garagem ao que se transformaria em uma das maiores nomes da tecnologia, a empresa HP. Em 1989, a garagem da HP se transformou em patrimônio histórico na Califórnia, local que foi comprado pela HP em 2000, e a empresa acabou por restaurá-lo e transformando em um museu. A garagem é considerada a pedra fundamental da história, não apenas do Vale do Silício, mas de todo o mundo da tecnologia. Estive lá também conhecendo. Santa Catarina tem avançado na busca por também se tornar um polo tecnológico. Prova disso é o crescimento acelerado em número de startups que temos e empresas de área de tecnologia que são criadas ou se instalam aqui no Estado. Hoje, o nosso Estado ele abriga muitos empresários que têm as suas empresas em São Paulo, Minas Gerais, mas residem aqui e comandam suas empresas aqui do nosso Estado, também pela qualidade de vida, pela referência na tecnologia e também pela condição do nosso turismo, nossas praias, etc. Estive também na Universidade de Stanford, que foi a universidade que deu base para a criação do Vale do Silício. Várias empresas foram fundadas por alunos que estudaram na Stanford, que é, se não me engano, a segunda maior universidade do mundo em área geográfica, com mais de 17 mil estudantes, sendo que 9.500 são de pós-graduação. São 4,2 mil são estrangeiros, são 3 mil hectares de área e com estrutura formada por mais de 70 prédios. É considerada a segunda universidade com maior estrutura no mundo. Professores e ex-alunos já ganharam 36 prêmios Nobel. Também a história registra que a Universidade de Stanford é um dos principais elementos de transformação do Vale do Silício no polo tecnológico conhecido hoje. Inaugurada em 1891 por Leland Stanford, seu objetivo era conectar os estudos de tecnologia à prática. 3 anos depois, o professor Frederick Terman, que é considerado o pai do Vale do Silício, inaugurou o Parque de Pesquisas de Stanford, visando facilitar a entrada de empresas de tecnologia local e o incentivo de empreendedorismo entre os alunos que podiam usar os equipamentos e o espaço físico disponibilizado pelo Parque Tecnológico.
Em virtude da relevância do trabalho desenvolvido pela universidade, o entorno passou a atrair diversas empresas na área de tecnologia e, com incentivo do governo, a região se consolidou como o Vale do Silício. A sede internacional da Apple, também estive visitando, que conta com mais de 12 mil colaboradores. Em São Francisco, na Califórnia, também me reuni com o cônsul-geral do Brasil, Ronaldo Costa Filho, que também é embaixador e foi representante do Brasil junto à ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU realizou também, na semana seguinte, de terça a sexta-feira, a sua Assembleia Geral, e o Brasil, como de tradição, em função de Oswaldo Aranha, brasileiro, gaúcho, que foi um dos primeiros presidentes, o Brasil faz o discurso de abertura. Na reunião, também esteve presente o diretor de Ciência e Tecnologia, cônsul adjunto Eugênio Vargas Garcia, e a equipe do consulado. A conversa voltou-se para as parcerias do Estado de Santa Catarina na área de tecnologia, com base nas experiências e conexões com o Vale do Silício. Inclusive, ficamos de articular algumas reuniões aqui com a área de tecnologia, com o nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fetti, que também tem trabalhado muito no Estado, nessa área tão importante para o tempo em que nós vivemos. E lá, inclusive, no Vale do Silício, temos empresas aqui de Santa Catarina, temos a Startse, que é uma empresa que foi indicada até pelo Fernando da ACAT, para que pudéssemos também ter conexões. A Secretaria de Inovação do Estado do Paraná, inclusive, tem representação no Vale do Silício. Então, senhor presidente, reuniões muito produtivas para o nosso Estado. Creio que nós podemos trazer boas experiências. Estive conhecendo também a região agrícola da Califórnia, que é uma região também altamente tecnológica, mesmo sendo agrícola, muito bem abastecida por rodovias, ferrovias, por internet. A Califórnia também é referência na área de agricultura. E dessas reuniões, trazemos grandes conexões aí para o nosso Estado, que podemos implementar em todas as áreas de atuação. E, para encerrar, senhor presidente, na manhã de hoje, estivemos reunidos também aqui na presidência com o vice-presidente da Samsung, a gigante sul-coreana, que é referência também em smartphones e tecnologia. Estivemos com o vice-presidente para a América Latina na manhã de hoje, na presidência, com a presença do deputado Mauro de Nadal, e é interesse da Samsung, inclusive, manter um executivo aqui no estado de Santa Catarina, para que possa fazer essa interlocução e o governo do estado, as prefeituras, também a iniciativa privada, possa ter acesso nessas parcerias com a Samsung para as tecnologias disponíveis poderem ser utilizadas aqui no nosso estado. Então, senhor presidente, temos feito esse trabalho como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e acredito que o nosso Estado tem essa vocação para o mercado e o nosso Estado já entendeu em todas as áreas, inclusive no agronegócio, que a tecnologia é uma questão de sobrevivência, pois a concorrência hoje é global, não é apenas local, nem estadual, nem nacional, é global. Então, o governador Jorginho Melo entendeu bem isso, tanto que criou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, foram agendas muito produtivas no Vale do Silício, em Palo Alto e Cupertino, hoje de manhã também com o vice-presidente da Samsung e representando, então, essa casa através da Comissão de Ciência e Tecnologia. Senhor presidente, creio que temos muito a avançar aqui no nosso estado de Santa Catarina com a referência e os bons exemplos que nós podemos trazer lá do Vale do Silício. Era isso, senhor presidente, agradeço, muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Jair Mioto, deputado Fernando Trelli, Vossa Excelência fará uso de 5 minutos, né, a tempo para a vossa manifestação. Senhor presidente, senhores deputados, hoje venho à tribuna apenas para falar sobre, ontem foi a abertura da Olimpíada Estudantil Catarinense, a OLESC, um grande evento que marca a força do desporto educacional, desporto escolar em Santa Catarina. Mas o que me traz aqui é um pouco de descontentamento. Descontentamento com a forma que a Assembleia Legislativa é tratada pela Fundação de Esportes de Santa Catarina, a FESPORT. A falta de respeito com esse parlamento. Todos que chegaram aqui,
em dias de sol, dias de chuva, se ferraram um monte para conseguir voto para estar aqui dentro. E não é fácil estar aqui dentro, entre os 40 deputados estaduais de Santa Catarina. Então, eu gostaria de mandar esse recado para a FESPORT e dizer o seguinte: respeitem a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Não é o deputado Fernando, não é o deputado Mário Mota, não é o deputado Tiago Zilli, Antídio Lunelli, é a Assembleia, é o Poder Legislativo catarinense. Porque quando aperta o calo, é aqui dentro que as coisas estouram. Quando aperta o calo, é o dedinho no voto ali que o parlamentar tem que fazer. Então, sou base de governo, defendo o governo, mas em coisa errada eu puxo a orelha. Então, só quero que vocês tenham um pouco de atenção e, principalmente, respeito com o parlamento catarinense, que é um poder. Existe o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E vocês estão desrespeitando um poder que é extremamente importante para o avanço de Santa Catarina. E não falo aqui de vaidade política, perseguição política, muito pelo contrário. Sou um defensor do esporte, assumi hoje com muito orgulho a presidência da Comissão de Esportes na Assembleia Legislativa, o deputado Mário Mota, vice-presidente, também profissional de educação física, extremamente competente e capacitado. Mas na abertura de um evento daquela magnitude, e não é o primeiro, nós tivemos Jogos Abertos da Terceira Idade, nós tivemos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, nós tivemos a OLESC. O parlamento catarinense ser desrespeitado é uma afronta a todo o trabalho que a gente tem aqui dentro, e principalmente a toda a batalha, as incansáveis buscas de votos junto ao cidadão catarinense que a gente teve para estar aqui representando a população catarinense. Então, só peço um pouquinho de respeito, porque a questão técnica, eu defendo muito, sou professor, defendo a questão técnica, mas o alinhamento técnico e político é extremamente importante. Que tenha um pouquinho de sensibilidade política, porque as pessoas só chegam aqui através de política. E se alguém tem um cargo comissionado ou um cargo de gestor no governo Jorginho Melo, é porque o governador se elegeu por uma questão política. Então, todos os técnicos do governo aprendam que precisam lidar com a política. Grande abraço. Feita a manifestação, deputado Fernando. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Jair Mioto, pela ordem. Senhor presidente, quero registrar aqui a presença, acompanhando os trabalhos aqui do plenário, do vereador Elton Nuemberger, lá de Nova Veneza, que nos honra aqui com sua presença, assistindo a nossa sessão plenária. Também o presidente do União Brasil, Romencito José Alessio, e o nosso querido obreiro da Igreja Quadrangular, Marco Antônio Dias, que estão prestigiando a nossa sessão nessa tarde de quarta-feira. Obrigado. Feito o registro, deputado Jair Mioto, sejam todos bem-vindos. Assim nós encerramos as breves comunicações e entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Consulto o bloco, se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Ninguém a se manifestar. Na sequência, o horário pertence ao Bloco União, PSD e PTB. Consulto o bloco, se alguém gostaria de fazer uso da palavra, também abdicam da manifestação. Bloco Democrático, Inclusão Social, Igualdade, PT e PDT. Também não temos oradores inscritos. Bloco Podemos, Republicano e Novo. Da mesma forma. Partido Progressista, PP, PSOL, o PL. Nós não temos, então, nenhum orador inscrito no horário destinado aos partidos políticos. Portanto, essa presidência suspende a presente sessão até às 16 horas, no horário da ordem do dia. E certamente nós retomaremos com a manifestação aqui do prefeito de Chapecó, que certamente falará sobre a EFAP, né, que irá acontecer naquele município. Está suspensa a presente sessão.